Neste horário brasileiro de verão, nós aqui da região sudeste, certamente temos o hábito de olhar para o sol, não é? E ele está bem alto ainda, mas as horas vão passando. Eu falei com a minha esposa em casa, antes de sair um pouquinho, antes de chegar aqui, eu falei, olha, a hora não espera ninguém. Porque às vezes nós acabamos perdendo a hora, né? Por causa de alguns fatores. E principalmente neste tempo, por causa da claridade. A gente olha assim, puxa, ainda é cedo, né? Mas o relógio vai prosseguindo, vai andando. Desejo que nesta tarde, né? Estamos ainda no horário da tarde, início da noite, tenhamos um momento de comunhão, um momento em que Deus possa falar para o meu coração, ao seu coração, de modo que a nossa estada aqui, nossa presença aqui, seja um momento abençoador para a vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus quer nos falar da maneira como Ele quer, e Ele nos fala de maneiras diferentes, né? Às vezes a você Ele fala de uma forma, a mim de outra e assim por diante, mas Ele nos fala sempre. Boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, não é? Neste início de culto. Não sei se já temos alguém nos visitando, mas estamos poucos ainda, né? Mas eu vou perguntar assim mesmo, pastor Israel, temos alguém nos visitando que esteja conosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Faça um sinal com sua mão para que a gente possa identificar você. Alguém que seja visitante? Por enquanto ainda não, né? Datas natalícias. Alguém completou esta semana que passou mais uma feliz data de aniversário, natalício, ou casamento, ou vida cristã? Se você completou uma data de aniversário e quer agradecer a Deus, convido você a vir aqui à frente para nós orarmos pela sua vida, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem lhe dado. Alguém nessa condição, nessa feliz condição, aniversário de nascimento, casamento ou vida cristã, pode vir à frente. Também não os temos ainda nesse momento de culto. Nós vamos então ter uma palavra de oração, depois vamos ouvir o prelúdio e vamos nos envolver com o culto dessa tarde. Senhor, nós dedicamos este culto ao Senhor, de todo o nosso coração, desejando que ele seja uma inspiração para a nossa vida, e que o Senhor possa nos falar aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar então você a se colocar de pé. Nós temos aí dois blocos de leituras bíblicas, seguido de 2 hinos que vamos adorar o Senhor. Nesta primeira parte da leitura, onde está o Cantares, que é o coro Cantares, o dirigente fará esta leitura. Na outra seguinte, nós vamos seguir a ordem que aí está, e vamos adorar a Deus então, primeiro lendo esses textos que aí estão mencionados, e depois cantando ao Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser.
Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Vamos dizer todos juntos? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Louve meu ser ao grandioso Senhor. É o hino que nós vamos cantar neste momento, adorando a Deus. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, todos bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém.
convidar a irmã Margarete para vir aqui à frente e nos dirigir numa palavra de oração de gratidão a esse Deus, eterno Deus, excelso Deus, grandioso Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa tarde, por estarmos aqui, Senhor, por Tuas misericórdias, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, um Deus de amor. Agradecemos a Ti por tudo que nos tem dado, Senhor. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto, que possamos ouvir a Tua voz, entender o que Tu queres para cada um de nós. Isso nós Te pedimos e agradecemos em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Você pode sentar então. Enquanto nos preparamos então para este momento de fidelidade, você pode ir se preparando aí, se você veio para este momento, trazendo o seu dízimo e sua oferta. Lembrar a você que este momento do culto, ele é um momento singular na nossa vida, né? É um momento que temos para dedicar a Deus uma parte daquilo que Deus nos dá, entregando a Ele ou devolvendo a Ele, né? Eu acho que essa expressão é a mais correta nesse sentido. Devolvendo a Deus parte daquilo que Deus nos dá para o nosso sustento e para a nossa sobrevivência. E o Senhor diz então, o Senhor Jesus lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que nós muitas vezes nos preocupamos com o dia de amanhã, não é? Sobre como vamos nos vestir, como vamos nos manter, como vamos sobreviver. Ele fala que então essa preocupação é uma preocupação que não deve existir no coração daqueles que confiam no Senhor, porque assim pensam, assim agem os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. E se você realmente confia no Senhor, saiba que Ele está sustentando a sua vida. Neste mesmo texto do capítulo 6, Ele diz que sustenta as aves dos céus, e elas não plantam, elas não fazem nenhuma semeadura, mas o Senhor mesmo as alimenta, assim como cuida das flores do campo. E é nesse sentimento então que nós vamos dedicar neste momento ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, aqueles que vieram preparados para esse momento de dedicação, enquanto ouvimos uma música ao órgão. Pode conduzir as salvas, por favor.
Dois textos que aí estão, nos Salmos e outro no livro do profeta Isaías, que dizem: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. O braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir. Dois textos extraordinários, que nos falam então da provisão e do cuidado de Deus em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. O hino que nós vamos cantar neste momento nos fala também desta provisão de um Deus que estende essa mão para nós, está sempre perto de nós, cuidando, velando por nós, nos ajudando nas horas difíceis da nossa caminhada. Quero convidar então você a cantar este hino, e quero convidar você também a colocar diante de Deus o seu motivo de oração. Se você quiser fazer isso vindo aqui à frente, poderá sair do seu lugar e vir aqui para orarmos juntos. Se não, pode ficar onde você está, sentado ou de pé, como você se sentir melhor. Mas não deixe de colocar diante do Senhor o seu motivo de oração. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque nos momentos difíceis da nossa caminhada, nós podemos sentir a Tua forte mão a nos sustentar. É com esse sentimento no nosso coração que nós queremos colocar diante do Senhor a vida de tantos quantos aqui estão, te suplicando uma bênção, a solução de um problema, cura de uma enfermidade, uma porta de emprego que se abra, solução de um problema no lar e tantas outras dificuldades
pelas quais nós passamos ao longo da nossa jornada. Deus abençoa a cada pessoa, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que clama a Ti nesta hora. Pedimos pelo Alci, que está ainda no hospital, em coma, precisa da graça do Senhor sobre a sua vida, bem como tantos outros que estão enfermos, estão ainda no hospital, outros estão em recuperação de cirurgia. Que o Senhor possa estender a Tua forte mão sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Fala o nosso coração, abençoa o pastor Israel nesta hora, que ele seja um instrumento de Deus para falar ao coração de cada um de nós. É a nossa oração e a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Promessa feita, promessa cumprida. Eu falei que passaria para você a hora 5 minutos antes das 18. Viu? Tá ficando muito engraçadinho, não tá? Quando crescer, então, ninguém vai segurar. Ele está crescendo, mas é para frente. Obrigado. Nós temos, então, como os irmãos sabem, se você veio hoje pela primeira vez, fique sabendo que estamos conversando. Todo pregador diz: vamos conversar, mas só ele fala, não é? Bom, pelo menos no culto das 5h30, os irmãos também falam sobre o tema do sofrimento, que é o tema do livro de Jó. Já nos detivemos em algumas dimensões, e hoje nós temos a oportunidade de retomar a leitura de Jó, no capítulo 2, nos versos 7 e seguintes. Capítulo 2, 7 a 13. Nós mostramos inicialmente o primeiro encontro de Satanás com Deus, o segundo encontro, e a partir do verso 7 nós temos o que acontece depois, né? Então, Jó capítulo 2, versos 7 e seguintes. Vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher de Jó disse a ele: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, dizendo aquilo que a mulher dele disse que ele devia dizer, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha 3 amigos: Elifas, da região de Temá, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, em função das feridas e do estado
físico e emocional com que se encontrava. E ficaram ali com Jó 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Essa maravilhosa narrativa, com um tremendo poder de síntese, nos coloca diante das atitudes que podemos tomar diante do sofrimento. Ao mesmo tempo, nos permite avaliar as nossas atitudes quando o outro sofre. Porque é uma coisa quando o sofrimento nos alcança, é um tipo de atitude. Outra quando alcança nosso cônjuge, nosso filho, uma pessoa que nós conhecemos. Nós temos um outro tipo de atitude, porque evidentemente nós estamos em papéis diferentes, não temos como sentir as mesmas coisas. Temos a mulher de Jó, que tipifica uma forma de reagir ao sofrimento. Temos o próprio Jó, com a sua maneira de reagir ao sofrimento. E temos os amigos de Jó nesta parte. Os amigos de Jó, portanto, eles têm 2 momentos. Esse momento de grande sabedoria e depois os momentos seguintes de grande estupidez. Então, em linhas gerais, são as partes que contém esse conjunto de versículos, essa perícope, essa seleção de versículos, começando no versículo 7. Satanás fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Alguns pegam esse texto para dizer que Satanás pode ferir um filho de Deus. E a partir daí desenvolve a ideia, então, que as doenças, vamos colocar aqui, tanto as físicas quanto as emocionais, são obra de Satanás, e que precisam, então, ser repreendidas. É a linguagem que nós escutamos, que nós ouvimos. Então é preciso a gente ter bastante cuidado. Como eu disse primeiramente, essa é uma história única, é uma história singular. Uma história singular não pode ser universalizada. Neste caso, não há dúvida. Neste caso, não há o que se discutir. Nesse caso, Satanás, em função da aposta que ele fez, e em função de uma permissão de Deus, ou seja, Satanás não tem poder para tocar um servo de Deus, a menos que uma licença especial, extraordinária, lhe seja dada. E neste caso o sofrimento tem uma finalidade, não é um sofrimento pelo sofrimento, há uma finalidade nesse sofrimento, como por exemplo, quando Satanás alcançou Paulo e lhe espetou o espinho, e Deus não removeu o espinho, havia uma finalidade, e a finalidade nesse caso, repito também, nesse caso, não podemos universalizar. A maioria das enfermidades não tem nenhuma finalidade. No caso de Paulo, teve uma finalidade que era acalmar o ego do rapaz. Paulo, relaxa. Paulo, fica na tua. Paulo, menos Batista. Para quem não sabe o que é menos Batista, depois vocês perguntem. O Batista aqui é com letra minúscula, ok? É uma piada do bordão do Jô Soares, né? Mas devagar, Paulo, você não é essa outra imagem que nem existe mais, né? Você não sabe o que você pensa que você é. Menos Paulo. Então o sofrimento em Paulo tinha uma função didática.
em Paulo. E nós pode ter também. Embora possa não ter na origem, nós pegamos aquele sofrimento que não veio de Satanás, não veio de Deus, veio de causas naturais. Nós pegamos isso. O que eu aprendo com isso? Nós entendendo que também podemos cooperar com Deus para que as coisas venham a convergir para o nosso bem, até uma coisa que é ruim, intrinsecamente ruim, e não foi nem de Satanás, nem foi de Deus, foi consequência natural de decisões, de escolhas nossas ou de outras pessoas. Então, só retomando a argumentação. Não há dúvida alguma que neste caso aqui, Satanás toca no corpo, não nas emoções, no corpo de Jó. Mas ele o faz pela permissão de Deus. Então você vai lá e toca. Mas ainda faz parte de uma aposta, de uma demonstração da soberania de Deus e da confiança que Deus tem no ser humano. Então isso tem que ficar muito evidente. Sempre lembro aos irmãos que nós não podemos fazer leituras atomizadas da Bíblia. Isto é, pegamos um versículo e desse versículo derivamos toda uma doutrina. Bem como não podemos pegar a história de Paulo, com seu espinho na carne, e dizer que toda enfermidade é um espinho na carne que Satanás nos enviou. Nós temos sempre que ler no seu conjunto. Por exemplo, nós lemos assim, Jesus dizendo, olha, pedi e dá-se-vos-á, batei e se vos abrirá. Está escrito, não tem que discutir. Mas também está escrito, Senhor, livra-me se for esta a tua vontade. Temos que juntar os textos bíblicos para que então a Bíblia não fale aquilo que nós queremos que ela fale. Porque nós podemos fazer com que a Bíblia fale o que nós queremos, pegando um pedaço aqui, outro pedaço ali e montando o nosso quebra-cabeças. É um cuidado, nesse caso e em qualquer outro caso, que nós devemos tomar. Segundo lugar, nós temos aqui uma atitude de desespero. Porque o sofrimento, às vezes, quando ele é muito atroz, nós, às vezes, tendemos a desesperar. E a atitude de Jó nos lembra algumas pessoas que você conhece e eu conheço. É a atitude mercantil diante de Deus, da troca. Essa mulher, quando disse assim, olha, Jó, desiste, estava dizendo o seguinte, Jó, meu amor, não vale a pena ser fiel a Deus. Olha o que você ganhou em troca. A disposição, portanto, daquela senhora em servir a Deus era por interesse. Eu já batizei pessoas aqui, só temos como saber a posteriori, que se batizaram para merecer bênção de Deus. E quando a bênção não veio, se mandaram. Falando com toda a clareza, é uma tendência natural no ser humano de a gente dar algo a Deus com uma mão e esperar com a outra. E ele não pode falhar. Ai dele se ele falhar. Eu largo a igreja, eu largo tudo, que não vale a pena. Certa vez, em outro contexto, uma pessoa falou, Israel, eu cansei de ser crente, sabe? Eu cansei de ser fiel a Deus, ser dizimista, cansei de fazer tudo certinho. Olha como está a minha vida.
era fiel a Deus. Era fiel a si mesmo. E fazia as coisas certinhas para receber o prêmio. Não recebeu o prêmio, desistiu. Que não era certinha, era, na linguagem popular nossa, interesseira. É muito importante a gente analisar esta atitude da mulher de Jó. Porque é uma atitude que demonstra que a religião, nesse caso particular, era uma relação de troca. Eu sou fiel a Deus, ele tem que ser fiel a mim. E se ele não é fiel a mim, eu não tenho que ser fiel a ele. Não é algo livre, espontâneo, de confiança, de entrega. É um ponto para eu também meditar. Muito recentemente, um pastor amigo passou por uma dificuldade forte, mas momentânea, no campo profissional. Ele falou: Israel, hoje de manhã, eu me derramei diante do meu Deus, eu falei o seguinte: Senhor, eu sou fiel a Ti, por que isso está acontecendo comigo? Eu não disse nada, mas em tempo oportuno eu vou me dirigir a ele e lembrar ele essa oração. Vamos ser honestos. Israel, seja honesto você mesmo. Você nunca orou assim? Quem nunca orou assim? É muito difícil. Porque nós fazemos e já esperamos o retorno. E imaginamos então que coisas ruins só aconteçam a pessoas ruins. Não pode acontecer a pessoas boas, como eu. Claro, eu me acho bom, né? No meu juízo, eu sou bom. Bem, no juízo de Deus, já estou reprovado, né? Nesse sentido, do mérito, né? Sou aprovado pela graça dele. Esse é um assunto sério, porque todas as religiões, exceto o cristianismo bíblico, navegam por esses mesmos mares. Os mares do toma lá, dá cá. Até o judaísmo, mas não o cristianismo. A graça, portanto, tem uma bilateralidade. Deus nos deu graciosamente sem que merecêssemos. E de igual modo, a nossa resposta a Ele também não tem que considerar mérito. Aquilo que eu faço para Ele não é para merecer ainda mais. Eu me lembro que no nosso programa de rádio, no começo, estamos há 13 anos, nosso irmão Jades falava assim: as pessoas não agradecem. Ele lia um ditado popular: quem agradece é merecedor de mais bênçãos. Eu fiquei quieto, não disse nada. Aí ele repetiu. Aí depois falei: Jadson, isso não é ensino bíblico. Porque se a bênção é merecida, não é bênção. Bênção é sem mérito. Se não. E a graça, embora pareça, agora já é um comentário paralelo, embora pareça fora da lógica, é a coisa mais lógica que existe. Por quê? Teoricamente, quem tem mais pode oferecer mais a Deus. Logo, oferecendo mais a Deus, receberá mais de Deus. Essa é a lógica do mercado, a lógica da sociedade. Quem aqui trabalha na área de vendas sabe que você tem uma meta a bater. Se você bater a meta, tem um prêmio. Aí as pessoas transferem isso para o mundo espiritual. Então você faz bastante coisa que você inclusive vai ter um galardão.
Galardão é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E as pessoas desenvolvem uma doutrina do galardão. Não existe galardão, radicalmente. Só está no versículo. Estou dizendo isso porque há pessoas que dizem assim: olha, fulano, vamos dizer eu, né? Eu mereço. No céu não vai morar numa choupana, vai morar numa mansão, porque aqui na terra ele fez muito para Deus. Então ele vai morar numa casa, essa, toda pintada de ouro, vai viver num palácio. Agora, coitado daquele nosso irmãozinho lá, né? Coitado, vai morar numa choupana, num casebre, de pau a pique. Ou seja, Deus é um banqueiro, né? Isso são coisas da nossa cabeça, gente. O mérito, melhor, o método de Deus, a forma de Deus medir, é completamente diferente da nossa. Bom, aquele fulano, eu, né, preferência, né, no céu, vou ficar mais pertinho de Jesus. Agora aquele outro vai ficar lá, depois da Austrália, em relação ao centro do céu. Olha a nossa cabeça, gente. A gente não consegue se despir. Estou dizendo porque nós não conseguimos nos despir de nossa mentalidade mercantilista. Meus irmãos, isso gera um sofrimento que os irmãos não têm ideia. Há pessoas a vida inteira buscando galardão. Estão servindo a Deus pelo motivo errado. Estão querendo fazer uma troca com Deus. Quando a pessoa consegue, ok, tá bom, deu até um bom resultado. Mas quando não consegue, é um peso, é uma culpa, é um curvar o corpo pela impossibilidade de atender a esses parâmetros que não são de Deus, são humanos e que nós divinizamos. É essa mente que está entronizada, essa ideia, perdão, que está entronizada na mente da mulher de Jó. Mas só na mente da mulher de Jó? Está na mente de todas as religiões, exceto o cristianismo, quando ele for bíblico. Porque há cristianismo que não é bíblico. Eu e você praticamos cristianismos que não são bíblicos. Nós temos que sempre ler a Bíblia, para então sermos corrigidos pela Bíblia, e aí crescermos no conhecimento de Deus. Então esse é um segundo elemento que nós temos que pensar nele com mais radicalidade. Então quando eu for orar, porque é uma situação de sofrimento na minha casa, meu ou de alguém da minha família, Senhor, Tu sabes que eu sou fiel a Ti. Então, abra as portas do céu para me abençoar. Aquele que não é fiel a Ele, então, a esse Deus não abençoa? Vamos ser honestos, nossa resposta é não, não abençoa, Ele só abençoa nós que somos fiéis a Ele. Não é verdade? Esse é o nosso pensamento. Nós, inclusive, negamos a soberania de Deus. Ele só pode fazer se estiver no manual. Manual que eu escrevi, é claro. Senhor, olha, é o seguinte. Faz assim, tá bom? Contei aqui uma vez que estava vindo de São Paulo, há alguns anos de carro, e coloquei numa certa rádio, e o cara começou a pedir dinheiro. Meia hora pedindo dinheiro. Que eu vou orar por você. Aí ele orou. No final do programa, depois que, sei lá se era ao vivo, não sei como é que era o negócio, ele orou. Falou assim: Senhor, faz assim como eu estou te falando. Quem doou X, o Senhor abençoa 30 vezes mais. Quem doou Y, o Senhor abençoa 9, e fez lá uma matemática lá, 30, 190, lá da parábola, vezes mais. Faz assim como eu estou te falando. Claro que eu em seguida desliguei, porque
né? Desculpe a expressão aqui para os irmãos, meu ouvido não é pinico, né? Então eu desliguei. Mas deu para ouvir isso daí. Falei, não acredito, não é possível. Mas vamos ser honestos. Quem às vezes não ora assim, Senhor, olha, é o seguinte, faz desse jeito, tá bom? Que se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Eu garanto que vai dar certo. Olha, eu garanto que vai dar certo. Então eu nego a soberania de Deus. A graça já neguei há muito tempo, a soberania também. Eu nego, porque eu sei fazer as coisas melhor do que Deus. Deus às vezes é meio injusto, sabe? Deus às vezes abençoa a pessoa que não merece e abençoa outra pessoa que não merece. Segundo o nosso entendimento, eu fui fiel a vida toda. Um de nossos irmãos, um dos homens mais dignos que eu já conheci, mais educados, mais santos, mais conhecedor da Bíblia que eu já conheci, vegetou durante alguns anos na sua casa, cuidado por um serviço de home care. Eu quero confessar aos irmãos que visitá-lo para mim era um soco na boca do estômago. Porque lá no fundo eu dizia, Senhor, ele não merece terminar os dias desse modo. Se fosse eu, tudo bem, mas ele não. A mulher de Jó está dentro de cada um de nós. Nós temos que expulsar essa mulher dentro da gente. Porque Jó não a atendeu. Olha que homem fantástico. Jó não atendeu a recomendação, o conselho, a consultoria, a assessoria, a orientação da sua esposa. Disse, mulher, você enlouqueceu? Porque, mulher, coisas boas acontecem em pessoas boas. E coisas ruins também acontecem em pessoas boas. Diferentemente da lógica daquela mulher. Esta era a sábia e santa lógica de Jó. Eu vou criar daqui a pouquinho, vai pensando na sua pergunta aí para você me contestar, se for o caso ou não. A terceira atitude aqui que eu quero sublinhar é a atitude, nesta etapa, dos amigos de Jó. Sentaram-se no chão. O grande Jó, o rico Jó estava no chão. Como se diz, uma certa linguagem, no pó. Estava destruído, estava chagásico, ferido, derrubado. O único lugar que cabia o seu corpo era o chão. Os seus amigos vieram e sentaram ao lado dele, e ali ficaram 7 dias e 7 noites. Quanto tempo ficaram? Não sabemos. Sabe por quê? 7 dias na Bíblia quer dizer um monte de tempo. O número 7 nem sempre quer dizer uma quantidade igual ao 7 aritmético. Pode ser 7 e pode ser 20, 30, 50. Ou seja, ficaram muito tempo, dias e noites. Isto é, dormiram, comeram e ficaram ali até, em tese, passar o drama principal da sua dor. Os amigos de Jó, como eu disse, eles podem ter a sua trajetória dividida em 2 grandes momentos. E esse é o momento sublime. O que é que eles falaram a Jó? Nada. Nenhuma palavra.
Quem de nós é capaz disso? Como é que a gente vai lá no funeral do camarada e não dá uma palavra? Palavra que às vezes ninguém ouve. Às vezes, por pura política. Eu que dirijo funerais, é horrível isso, às vezes. Às vezes eu me irrito. O cara nem conheceu o morto, sai falando um monte de coisa do morto. Esses homens, nesta fase, são um exemplo magnífico. Porque nós achamos que nós confortamos com palavras. Nós acreditamos nas nossas palavras. Mas eles se sentaram, abraçaram e ficaram do lado deles. 7 dias. A gente não aguenta 7 minutos, né? Aquele silêncio, 7 minutos, a gente já começa a falar alguma coisa. 7 dias, 7 noites. Depois desandaram, aí começaram a fazer, todo mundo faz, começaram a explicar. Como se a explicação resolvesse alguma coisa. Como se a explicação diminuísse a dor. Meu joelho está doendo. Aí a pessoa explica, não é o seguinte, sim, mas continua doendo. É assim que nós estupidamente fazemos, explicamos. Eu sei o que é isso, também já senti, como se o seu corpo fosse o dele. Eu sei o que está passando, não sabe. Sou eu que estou passando, não é você? Já passei por isso, não passou, você passou por outra coisa, eu passo por outra. Nós somos diferentes. Mas isso eu vou comentar depois, nas outras partes. Aqui só quero elogiar, incensar as atitudes dos amigos de Jó. Vieram de longe, fizeram um sacrifício, talvez movidos por um pouquinho de curiosidade. O que houve com Jó, gente? Jó era o Eike Batista da terra de Uz. Era o Midas do Antigo Oriente. E de repente o cara ficou sem nada. E ficou até sem saúde, sem filhos, sem saúde, ficou sem nada. E eles, se tinham alguma curiosidade, essa logo desapareceu. E eles então se assentaram para consolar Jó. Já contei aqui, vou repetir e termino para os irmãos poderem dialogar. Quando meu pai morreu, nós levamos o corpo dele aqui, alguns irmãos da igreja foram comigo para Vitória, para ser sepultado. E lá na capela do cemitério em Campo Grande, foi feito então o culto. Pastores falaram, eu não lembro quem falou, nem o que falaram. Terminou a lembrança, mas falaram. Outras pessoas falaram o que, não lembro também, nem quem falou. Só lembro de uma pessoa que não disse uma palavra. Apenas chegou e me abraçou, só isso. Pastor Oliveira de Araújo. Dele eu lembro, o resto não lembro. Se alguém disse, eu estive lá no funeral do seu pai. Ah, é? Está falando, eu acredito, eu não lembro. Mas dele eu lembrei, porque me deu um abraço. É só para a gente pensar um pouquinho sobre nossas atitudes diante do sofrimento dos outros. É como uma pessoa que está em depressão. O que ela mais detesta é ouvir as palavras, do tipo, levanta, do tipo, já passei por isso, vá fazer tal coisa, porque isso não ajuda em nada. Nem versículo bíblico resolve. A pessoa não escuta. Está fechado. A sua enfermidade fez que o ouvido ficasse fechado. Então, apenas para a gente ter
o cuidado. Pode ser que seja bom falar, mas primeiro vamos conter a nossa ansiedade por falar, verificar se realmente falar vai ajudar. Melhor do que falar, aprendemos com esses amigos nessa etapa, é se calar e ouvir. Eles ouviram, Jó? Se houver a oportunidade de falar, ok. Mas se não houver, há muitas maneiras de expressar nossa dor junto ao que sofre. E a melhor maneira é estar junto, 7 dias, 7 noites, o tempo necessário para que a pessoa possa ser confortado. Então, 3 pontos, né, que eu destaquei aqui, né? A primeira parte sobre a singularidade dessa história, que não tem que acontecer com todas as pessoas, mas está presente aí a permissão de Deus, logo a sua soberania. A atitude insensata da mulher de Jó, a infeliz da mulher de Jó, que traduz uma maneira de pensar de uma religião mercantilizada da troca, e a atitude sensata, bonita, santa dos amigos de Jó em relação ao sofrimento. Agora então, se você tem alguma pergunta, até uma discordância, hoje pela manhã eu falei sobre a vontade de Deus e mencionei apenas 2 perspectivas. A primeira, a visão naturalizada da vontade de Deus. Está presente na natureza, na ordem social. E a segunda, a vontade permissiva de Deus. Aí nós lemos um texto de Isaías que diz que Deus criou o mal. Então eu disse, Deus criou o mal de modo indireto, de modo permissivo. A irmã acabou o culto e falou, eu não concordo. Vocês pastores têm a mania, ela falou assim, então, eu que estou sendo mais direto, ela falou mais suavemente, de querer defender Deus. Deus não precisa de defesa. Eu falei, não para defender Deus aqui, de fato, é o que eu penso a esse respeito. Não para defender, porque não precisa realmente de defesa, mas para explicar, porque a pessoa lê o texto e confunde. Espera aí, se Deus criou o mal, eu então não tenho nenhuma responsabilidade por aquilo que eu faço de mal. Deus criou o mal. Não, não é isso. É que Deus é soberano e tudo o que acontece, Ele permite que aconteça. Até mesmo quanto à sua vontade propositiva, que eu vou falar depois, porque Ele nos criou livres. A liberdade cria o mal, mas Deus criou a liberdade. Logo, Ele também criou o mal. Nessa perspectiva da vontade de Deus permissiva, não diretiva, não propositiva. Mas foi bom que ela se manifestou, disse, eu vou tentar ser mais claro no que eu pensei, e se o irmão fizer alguma pergunta, eu terei a oportunidade de ser mais claro naquilo que eu desejei expor aos irmãos. Alguém quer? Sim, irmão Valdir? Fique em pé, por favor, para o nosso Henrique Moraes poder mostrar a você. É um esclarecimento. Os 7 dias dos amigos de Jó guardam algum tipo de relação com os 7 dias da criação? Os 7 dias da criação também são uma quantidade que não expressa um substantivo, mas um adjetivo. Isto é, sempre que lemos na Bíblia 7, 3 ou 40, pode ser 7, pode ser 3, pode ser 40, mas expressa uma grande quantidade. Quando Elias andou, depois da ameaça de Jezabel, 40 dias e 40 noites, que dá a ideia dos anos também de Israel pelo deserto, não indica necessariamente 40 vezes um ano de 365 dias. Nesse caso, não vejo nenhuma relação, mas também se pode fazer uma relação, mas não há necessariamente uma relação nesse sentido, mas é uma grande quantidade. Ficaram muito tempo com ele. Eu acho que essa é a ideia. Mas repito, pode ser 7, literalmente 7, mas pode não ser 7, mas é uma grande quantidade. Não vejo esta relação, mas pode haver, mas eu não vejo. Mais alguém quer se manifestar para perguntar ou para discordar? Não tem que concordar comigo.
Sim, ali a nossa irmã Nádia. Geralmente pergunta difícil, né? Vamos ver se hoje eu consigo responder. Pastor, Sim. eu acho que eu não passei nem por 10% do sofrimento de Jó, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando a gente chega ao ponto de não ter essa paciência, e essa tolerância, essa confiança em Deus que o Jó teve, isso seria, assim, falta de confiança em Deus, falta de fé, porque, às vezes, eu peço a Deus que eu tenha paciência de Jó. Em todo esse meu decorrer dessa cirurgia, eu confesso que eu nunca me desesperei, não. Eu sempre pedi a Deus que Ele me desse paciência, me desse resignação, mas já pedi a Deus também que Ele me desse um pouquinho da paciência de Jó. Vejamos, nós temos 2 Jós na Bíblia, né? Esse Jó que lemos até agora, mas depois temos o outro Jó. E o outro Jó questiona Deus. Então, só para a gente ler o Jó completo. Ele era um homem realmente na expressão de Charles Swindoll, de tolerância heróica, a expressão que ele usa. Mas mesmo Jó, nos seus discursos, também dizia, eu não mereço. Não foi sempre, mas também. Porque, Jó perguntou direto por quê. Ele disse, eu sou justo. E só os injustos podem sofrer, os justos não podem sofrer. Na concepção dessa religião mercantilizada. O sofrimento, ou melhor, a nossa capacidade em relação ao sofrimento, ela varia de pessoa para pessoa. É como em relação a certos remédios, há pessoas que se tomam uma aspirina passam mal. E outros tomam um Dramal e não acontece nada no seu corpo ou nas suas emoções. Eu estou ilustrando 2 remédios que eu já tomei, um outro nunca tomei, que eu saiba, pelo menos Dramal nunca tomei. Sei que é para dor, dizem que é para dor. Então isso é importante. Você tem a sua atitude, mas o Eugênio tem outra atitude. Não dá para comparar, porque vocês são pessoas diferentes. O material é diferente, digamos assim, né? A sua história, a sua vida. Acho que esse é um ponto importante. Outra coisa importante é que, aprendemos com Jó, nós temos que ser honestos diante de Deus. Senão somos fariseus. O fariseu dizia alguma coisa às pessoas e a Deus para parecerem que eram aquilo, mas não eram aquilo. Não é? Então o fariseu era assim, Senhor, tu sabes que eu sou bacana, tu sabes que eu dou o dízimo de tudo. Me derrubava um pouquinho, entendeu? Ele desviava um pouquinho, não era tão fiel como ele dizia que era, porque ninguém é tão fiel quanto diz que é. E o outro orou assim, ei Senhor, diante desse cara aí, eu sou um miserável, eu não valho nada. Qual deles foi justificado? O sincero, que não tinha virtude nenhuma. O cara não dava o dízimo, não olhava pelas viúvas, não lia a Bíblia. O cara realmente não merecia nada. Mas o fariseu também não merecia, que ninguém merece. Mas lá no fundo você ouve assim, você não me conhece, eu mereço. Eu acordo cedo, já começo a ler a Bíblia e orar. Quando eu vou para o trabalho, eu sou honesto. Todas as pessoas, eu sou correto, eu sou justo. Você não me conhece. Eu não penso nada mal de ninguém, não falo mal de nada de ninguém. Eu sou o cara correto. Aí vem o sofrimento para essa pessoa, porque vem para todos. Aí diz, espera aí, não valeu a pena. Eu fiz um investimento na Bolsa de Deus e as ações caíram, despencaram. Há algum tempo aí, não agora, né? Todo mundo comprou ações da Petrobras, há uns 5 anos. A Bolsa chegou a um patamar elevadíssimo, que até hoje não voltou a alcançar. Teve gente que perdeu. Tive um amigo que vendeu uma casa, colocou tudo na Bolsa. Está até hoje esperando o retorno.
não está nem na metade do que ele deu. Então, muitos de nós também fazemos um investimento na bolsa de Deus. E todo dia consulta o jornal para saber se as ações subiram. Isto é, contar as bênçãos merecidas. Nosso investimento, a leitura bíblica pela manhã, oração, até mesmo jejum, dizimista, trabalho na igreja, né? Aplicando, né? Não aplicando, vamos colher os frutos. Olha como eu estou sendo um pouco sarcástico, mas porque é o que a gente, lá no fundo, não fala, mas pensa. Então, Jó, depois é o Jó que vai lá e diz isso. Então, eu acho, Nádia, agora vou responder diretamente a sua pergunta. Você se conhece, eu não a conheço. Você então deve se colocar diante de Deus e, se você tem algo a aprender, Senhor, me ensina. Me ensina a ser mais, no caso, mais paciente. Porque há pessoas, também vou lhe dizer, em homenagem a você, que por muito menos teriam desistido. Vou crer para quê? Não vale a pena crer. Gente, do ponto de vista mercantil, não vale a pena crer. Se esse for o objetivo. Não é? Eu estou sendo bastante assim, radical para a gente pensar lá na raiz a nossa fé, a nossa religião. Então, siga em frente pedindo a Deus que lhe dê mais paciência. Mais alguém? Assim, fique em pé, por favor. Heloísa. Oi. É aqui no primeiro capítulo, ele tudo perdeu, né? Perdeu os empregados, perdeu gado, camelo, tudo. Mas também perdeu os filhos. E por que deixou perder os filhos? Poxa, os filhos não tem nada a ver com a história, pastor. Ok. Aí eu vou responder. Todos ouviram a pergunta? Era aposta. A resposta... A aposta era entre ele... A resposta é a seguinte. Temos que perguntar a Deus. A Bíblia não responde a essa pergunta. Mas podemos especular. Podemos especular, né? Não interessa que ele tenha ganhado... De novo, vamos nos lembrar o seguinte. Coisas ruins acontecem em pessoas boas. Para que aquilo não acontecesse, de os filhos perderem, morrerem, Deus teria que intervir. Porque aqueles fenômenos foram naturais. Assalto existe em qualquer dia, em qualquer lugar. Acidentes naturais existem em qualquer lugar. A menos que Deus intervenha. E nesse caso, Deus decidiu não fazer a intervenção. 1:8. Você notou, meu servo Jó, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Até parece que está falando de mim, né? De você tão bom e honesto quanto, né? Não, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás, então, vai e faz aquela aposta. Deus diz: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Aí as coisas começaram a acontecer. O texto não diz, temos que ser honestos, que foi Satanás que fez isso. Um dia, essas coisas aconteceram. Obviamente, que muito possivelmente o próprio Jó fez essa relação. Quando ele foi ferido, porque ele não sabia desse diálogo de Deus com Satanás. Ele está aqui na terra quietinho no canto dele, o papo se dá lá em cima. Ele não está sabendo disso. Jó não sabe dessa aposta. Nós sabemos, mas Jó não sabe. E os seus filhos também não sabem. E quando eles começam a
morrer, não há nenhuma menção que foi a ação de Satanás. Então, devemos ser precisos em relação a esse ponto. Mas o que nós sabemos é que Deus não impediu que essas coisas acontecessem. São situações que acontecem na vida. Bom seria que não acontecesse. Bom seria que Deus impedisse. Às vezes Ele impede, às vezes Ele não impede. Isso faz parte da soberania dEle. Então, quero dizer que, nesse caso aqui, não está na aposta, não está clara na aposta. Podemos inferir que sim, mas não está clara na aposta. Não se diz, Satanás mandou um vento, Satanás fez aquilo, mandou os assaltantes. Nada disso. Não há esta relação no texto bíblico. Acho que ajuda a responder. Agora, aí podemos especular. É claro que os filhos de Jó não morreram porque mereceram morrer. Entre aspas, aí o mereceram. Não morreram como parte da aposta. Não acho que tenha sido parte da aposta. Coisas que acontecem. Infelizmente acontecem. Filho de rico é sequestrado, mais do que um filho de pobre. Corre mais riscos, porque anda em carrões, por exemplo. Então, acho que isso é importante. Mas eu queria só dizer mais uma coisinha. E é só uma aplicação extratextual. Às vezes, nós precisamos aprender às vezes nós precisamos perder algumas coisas para aprender o valor que elas têm. Acho que não é por isso que está aí essa história. Está porque ela aconteceu, mas nós podemos fazer as aplicações que nós quisermos, mas digo que não fez parte da aposta. O texto não diz que fazia parte da aposta. Ok? Mais alguém? Sim. Carlos Meirelles, né? Não. Você é o Sérgio. Perdão, Sérgio. Tudo bem, pastor? Eu sou lá da PIB, né? Mas isso, de vez em quando venho aqui. Meio lá e meio cá, né? Isso. Tá bom. Da Nova Jerusalém, né? Quando você estava falando sobre o Jó, né, assim, ao mesmo tempo me veio, quando você estava falando do conceito, né, citando o Jó, o conceito da imerecida graça, né, ao mesmo tempo me veio logo Jó, né, esse filho querido de Deus, porque ele, e ao mesmo tempo me veio a imagem do ladrão na cruz, né, que muitas pessoas que eu convivo assim me perguntam, mas me explica então por que aquele que não merecia foi para o paraíso, né, e tal. E um encontro que eu tive com você aqui uma vez, né, assim, eu me lembro que você me pediu até, inclusive, que eu marcasse uma vez, que eu desse um testemunho aqui na igreja. Eu acho que o Senhor me deu essa oportunidade agora de inserir dentro desse nosso bate-papo aqui. Então, esse meu testemunho, porque... Fica melhor, só não te ver de costas. Eu vim de uma educação, de uma família espírita, kardecista, né? E durante, digamos, um bom tempo, né? Assim, eu me vi um pouco desencantado, assim, com aquilo não me preenchia de certa forma. Estudei em escolas católicas, né? Aquilo também me preenchia menos ainda. E eu passei, digamos assim, um tempo pagão, desencantado, né? Desacreditado, mas buscando ao mesmo tempo, né? Assim, batendo em várias portas. Não vou ficar aqui também dizendo em quantas portas eu bati, né? E até citando aí a numeração, a numerologia, aos 40 anos, né, eu me converti. Deus operou, o Espírito Santo operou em mim, nessa minha busca, a conversão. Depois de 12 anos, eu comecei a ler. A minha esposa
tinha uma pequena Bíblia e eu comecei a ler durante 12 anos. Comecei a ler a Bíblia porque eu achei poético, achei bonito, né, e comecei a ler. E aos poucos, ele é poeta, professor de teoria literária, essas coisas assim? Essas coisas. É o que eu faço para ganhar a vida, né? Mas ao mesmo tempo é o que eu... É muito bom, muito bom. É o que eu amo também, né? Então eu achei muito poético e fui lendo e gostando. E ela, me devolve, né? Agora a Bíblia, deixa mais um pouco comigo, deixa mais um pouco. E ela era minha amiga, né? Depois a gente começou a namorar e hoje ela é minha esposa, né? E eu nunca mais devolvi, né? Essa Bíblia ficou como um símbolo desse meu processo, né, de 40 anos vagando. O ladrão na cruz foi perdoado. Eu não sei se ele roubou a Bíblia, que ele roubou, né? Exatamente. Mas, enfim, aí ano passado, eu fui batizado, né, depois de anos lendo, assistindo a vários cultos, inclusive aqui e lá na PIB. Como ela se batizou lá, eu me batizei lá, mas expliquei até a ele, gostaria muito, assim, mas como ele falou, não tem problema, nossa igreja é a Nova Jerusalém, né? Então eu também estou sempre aqui. Eu acho que Jesus nos escolhe o lugar para falar, né? Mas a questão, assim, da minha conversão, do meu abandono da chamada doutrina espírita, né? Que da minha família, de toda a minha família, que até hoje as pessoas me questionam, mas como assim, né? Porque, enfim, uma das coisas que me aborreceu, de certa forma, sendo na falta de uma outra palavra, né, era o fato do homem, né, ousar explicar a Deus. Então eu acho que aquele que é humano, como diz o poeta, né, Fernando Pessoa, a consciência é também uma ilusão, né? Aquele que age com a sua consciência, que abandona bebês em lixeira e que, enfim, explode uma bomba atômica, ele jamais poderia ousar explicar a Deus. Então, os espíritas sempre me diziam, não, você está assim porque na outra vida você foi isso. Isso faz parte da lei kármica. E o sofrimento nunca acaba, nunca acaba, né? Eu tenho que reencarnar. Quando o sangue derramado na cruz e a graça imerecida me liberta de tudo isso. E eu renasço a cada dia, né? Na minha leitura e nas minhas ações, né? Porque eu acho que é uma conjunção de fatores. Não basta eu apenas ler, né? Mas eu acho que é um processo, né? Eu leio, eu estudo, eu ouço, eu converso, eu escuto, como no primeiro momento dos amigos de Jó. E, enfim, minhas ações vão me refletir, porque a gente sabe quando a gente é ali o cristão, né? As pessoas, lá, tá vendo? Perdeu a cabeça, e ele que se diz tão... Então, finalizando, né? O fato Deus é irredutível, Deus é infinito, e como está aí no boletim, ele semeia no Eclesiastes a eternidade no nosso coração. Mas a gente envelhece, perece, né? Vira adubo a carne, o corpo, e essa consciência também muitas vezes se debilita, né? Então eu acho, para finalizar, que um dos grandes problemas é nós não aceitarmos o mistério de Deus, né? Os abismos insondáveis que estão dentro de nós temos que aprender a conviver com eles, porque a nossa lógica, a nossa razão, ela é muito pequena e muito rasa para explicar aquilo que é infinito, que é irredutível, né? Que pode o impossível, porque ele pode, e nós podemos através dele. Mas eu explicar por que o meu filho, assim, né? Por que as crianças, por que aconteceu comigo, por quê? Acho que a gente tem que aprender a conviver também, que essas respostas vêm só no tempo dele e não no nosso. Ok, obrigado, Sérgio. Bem, nosso tempo acabou, mas se ainda alguém quiser fazer uma pergunta, ou um esclarecimento, ou algo dessa natureza, pode fazê-lo. Lá atrás é a última.
Agora estou vendo quem é, porque está muito escurinho aí. Tá bem. Pastor Israel, na verdade, são duas perguntas em uma. Na Bíblia, não me lembro exatamente o nome do rei agora, houve um rei que o profeta foi até ele e disse